Olá, esse é o nosso episódio do Café com Cal, uma realização do Cal Alagoas, através do nosso presidente, Geraldo Magela. Eu sou Rosângela Carvalho e estamos aqui hoje para uma conversa, né, sobre o nosso conselho, sobre arquitetura, sobre urbanismo, né, em Alagoas. E é muito importante esse dia porque a gente inicia uma série de episódios onde arquitetura e urbanismo alagoanos estarão em pauta, né, nesse programa que acontecerá uma vez por mês. E aí eu queria apresentar para vocês os nossos convidados de hoje. Suzana Cordeiro é professora da UFAL Alagoas, é orientadora também em trabalhos de mestrado e é integrante também, né, como conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas. Atuante também nas comissões de formação, ensino e prática profissional, na comissão de ética também e disciplina, e na CEP, que é a Comissão Especial, né, de Políticas Estratégicas. Então, muito importante e atuante, né, uma mulher atuante. E também o nosso convidado 2, que é Ayrton Omena, conselheiro também do CAL, integrante também das comissões de formação, ensino e prática profissional, da ética de disciplina e também das políticas estratégicas, atuante também. Todos nós estamos pelo CAU Alagoas atuando em planos diretores e participando em reuniões que são importantes para o desenvolvimento, né, da arquitetura e do urbanismo em nosso estado. E agradecer, né, a presença de vocês dois e cumprimentar o nosso presidente, o presidente do CAU Alagoas, Geraldo Magela, que é nosso atual presidente, está participando também de todas as capacitações e todas as comissões, né, conduzindo os trabalhos de nosso conselho. E dar alguns informes sobre o nosso conselho, né, que várias comissões, além dessas que vocês já participam, estão em voga e a gente precisa conversar um pouco sobre isso, né? Além disso, hoje, o nosso tema será arquitetura e violência, que é o trabalho que Suzana vai trazer para nós. Então, eu queria iniciar passando a palavra para Ayrton, ele se apresentar e dizer um pouco também do trabalho dele e depois passar para a Suzana para poder ela falar um pouco sobre esses trabalhos de mestrado, sobre a importância da universidade para esses desenvolvimento, né, desses temas. Eu sou o Ayrton, atualmente eu pesquiso sobre planejamento urbano, ecologia e decolonização. Também estou no BR Cidades, que é um movimento nacional que trata da informação e da luta pelo direito à cidade. Estamos também no IAB, o Instituto de Arquitetos do Brasil aqui de Alagoas, e atualmente, mais recente, como conselheiro suplente da Suzan, no Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Alagoas também. Excelente, um profissional extremamente atuante, né, Suzana? Muito bom. Muito bom de ver isso, essa coisa da atuação dos profissionais e do engajamento, né? Que eu acho que toda profissão precisa, né, disso. E é muito importante isso de você atuar em várias frentes, em vários coletivos, né? Como você falou aí, o BR Cidades, o próprio IAB, muito, muito importante. E o Café com Cal um dos objetivos é que a gente comece também a estimular que os arquitetos comecem a tomar, né, os espaços que são necessários para discutir a questão da arquitetura e do urbanismo, a importância dela para a transformação social, para o desenvolvimento social, ao combate a crimes como os crimes ambientais, por exemplo. Então, né, a gente precisa, Verdade. todo mundo, né, a gente precisa atuar nisso um pouco. É verdade. Eu queria, Suzana, que você iniciasse também falando sobre esse importante trabalho que você se debruçou, estudou sobre ele, que é sobre a arquitetura e a relação dela com, né, no arquitetura e urbanismo, né, e a relação dela com as cidades, com a violência, com toda essa problemática que é tão profundamente enraizada no nosso país. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esses trabalhos que você acompanhou e dissesse da sua experiência sobre esse tema. Eu comecei esse tema, né, esse estudo, logo que eu me formei, né? Na época e é interessante de falar isso, porque os alunos me perguntam muito, né? Como é que eu começo a trabalhar com violência, segurança pública, sendo que não é um tema tão comum na arquitetura e urbanismo. Eu comecei na época da faculdade ainda, né? Meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, era um projeto de uma unidade prisional e eu, na época, li a lei da execução penal e verifiquei lá num artigo, na época,
um artigo da Lei de Execução Penal estabelecia parâmetros de arquitetura. Um era que o sistema prisional, as unidades prisionais tinham que ser feitas fora do perímetro urbano, especificamente a 17 quilômetros de distância do centro urbano. E eu não encontrei nada sobre isso. E a outra informação, o outro artigo era que a cela do preso tinha que ter 6 metros quadrados. Também sem nenhum respaldo de arquitetura e urbanismo. Então, eu fiquei curiosa com isso e comecei a estudar sobre isso ainda na faculdade. Logo depois que eu terminei a faculdade, minha primeira contratação foi na Secretaria de Administração Penitenciária, na época era Secretaria de Justiça, né, era a Sejus, e era para desenvolver alguns projetos de arquitetura do sistema prisional. Então, eu comecei minha carreira, né, trabalhando com isso, segurança pública. Então, projetos de unidades prisionais, a parte de urbanização do complexo prisional de Alagoas, unidades socioeducativas que são destinadas aos adolescentes infratores. Então, foram os meus primeiros trabalhos de arquitetura, de arquiteta e urbanista. E a partir daí eu fiquei apaixonada pelo assunto. Comecei a identificar, né, muita relação, né, como que a arquitetura impacta positiva ou negativamente na percepção de medo, na percepção de segurança, como que ela motiva ou desmotiva os criminosos, né, os violentadores, os infratores a atuarem. Então eu comecei a estudar sobre isso. Fiz o mestrado em arquitetura e urbanismo, estudando a função social do espaço prisional. E aí eu comecei, né, nesse estudo a entender as relações de raça, de gênero, de classe social e econômica, pobreza, né, como que isso estava relacionado com o espaço prisional e como que esse espaço prisional ele reproduzia os espaços de abrigo dos escravos, né, as senzalas, as casas de câmara e cadeia. A partir daí, a minha trajetória foi sempre estudando segurança e arquitetura. E entrei na universidade em 2008. E meu doutorado foi em psicologia, já não foi mais em arquitetura, porque eu queria entender as questões de percepção e como que os sujeitos, né, os violentadores, os infratores, como que eles se relacionavam com o espaço vendo isso, né? Como é que se motiva ou desmotiva a partir da característica espacial. Então, isso foi o que eu fiquei estudando. Em 2012, eu entrei para a pós-graduação da FAO. Então, comecei a orientar vários trabalhos que se interessavam por isso, mas especificamente crime urbano, né? Crime no espaço urbano, espaço público e tal. E aí alguns trabalhos foram realizados especificamente nos bairros mais violentos, né? Benedito Bentes, Tabuleiro dos Martins, Eustáquio Gomes. Então tem alguns trabalhos que já têm sido desenvolvidos. Hoje, por exemplo, eu estou orientando 2 dissertações que trabalham com essa questão da segurança pública no Benedito Bentes. Tem um orientando de mestrado que é formado em Direito, que é policial militar e que está estudando a política pública, georreferenciando a política pública de segurança pública no Estado, especificamente aqueles centros integrados de segurança pública que foram, né, que estão sendo construídos, né? Os CISPs. Uhum. Interessante, né? E eles estão estudando isso agora, e aí o que é interessante é que, assim, a parte de os estudos, né, as teorias que tratam da segurança pública e da arquitetura, elas vêm da Jane Jacobs lá e da Escola de Chicago nas décadas de 60 e 70 para cá, né? Então a gente tem várias teorias que discutem isso, mas sempre com um viés muito focado naquela sociedade das décadas de 60 e 70, que não é mais a sociedade de hoje, né? E aí as pesquisas, transformações, exato. Né? E aí as pesquisas elas são interessantes para fazerem essa atualização do que foi produzido naquele momento e como que a gente hoje, né, trabalha as questões de arquitetura. Então, é interessante. Nessa temática, eu acho que um dos elos principais é a questão da justiça social e do quanto a população vulnerável está sujeita à violência entre si, né, claro. E aí você coloca essa coisa de os bairros mais pobres sofrem mais com a violência por conta da opressão capital, por conta da situação de vida mesmo, e isso é um tema importante, e de como o urbanismo, a configuração, que eu vi alguns trabalhos que você indicou, de iluminação pública ou de conformação de desenho urbano, favorecem,
né, determinadas situações de acontecimento. Então, é muito importante a gente perceber a inter-relação entre arquitetura e urbanismo e a vida nas cidades e essa análise transversal do tema, né, de forma abrangente, que a cidade é onde a vida acontece, e a vida acontece dessa forma múltipla, né? Dessa forma que você entrelaça as questões de justiça e as questões físico-territoriais, né? Inclusive a ausência do direito, né, da garantia do direito à cidade é uma violência, porque a gente tem que saber que tem uma diferença entre o que é violência e o que é crime, né? Violência e criminalidade. Se eu tenho um direito que é violado, eu estou sofrendo violência. O crime é uma violência selecionada para ser, um né? recorte para ser punido, né? Mas tudo é violência. Então, se eu não tenho transporte público de qualidade, se eu sou excluída desse transporte público porque eu sou deficiente, se eu não tenho segurança na hora que eu estou saindo na rua, passeando na rua no entardecer ou à noite, isso tudo é violência. Mas é uma violência que é praticada pela cidade, né? Pelo espaço. E pela ausência de política Pela ausência de pública, política né? pública, e que não é crime. O crime é aquela pessoa, é a pessoa física, né? É aquela pessoa que cometeu um crime específico contra outro. Isso é o crime, mas o resto é violência também, né? Uma violência que a gente vive cotidianamente. Que aí, no caso, pensando assim sobre essa questão da falta de infraestrutura, falta de equipamentos, todas essas questões que estão previstas no plano diretor, que é uma questão do direito à cidade, que já está também no estatuto. Então, assim, é uma sequência de uma peça derrubando a outra e que muitas vezes inviabiliza a pessoa de viver a cidade e acaba gerando essas violências, A vamos dizer assim, violência em várias urbana, escalas. né? Exato. Tem um filme de Los Olvidados, Os Esquecidos, né, de Yves Buñuel, de 1950, que é sobre isso, sobre como a violência e como a população excluída, ela é violenta, né, entre si, né, e como ela reproduz essa violência, né, a partir desse caminhar da vida de sacrifício e de ausências, né? Então, é importante a gente perceber e vincular a violência, não só a questão da criminalidade, como você falou, mas a questão da justiça social, né? A gente está conversando aqui e a gente vai deixar na descrição do vídeo, que são 2 trabalhos importantes que a Suzana foi orientadora, né, do mestrado, que é o trabalho da Mariana Santos Delfino e da Tiara Luz, não é isso? Esses 2 trabalhos vocês podem ter acesso, são teses do mestrado, não é isso? Dissertações, e eles vão estar disponíveis na descrição do vídeo, quando o vídeo sair. Então, quem quiser pesquisar mais sobre esses temas, sobre o que a Suzana está falando em relação à violência e cidades, vão estar disponíveis lá na descrição do vídeo. Aí eu queria que você falasse um pouco do trabalho que eu vi que a Mariana Santos, a tese dela é Entre Muros, descrição espacial de cenários urbanos com grande incidência criminal no Tabuleiro dos Martins. Então, ela faz um estudo de caso específico, né, em Maceió. E ela coloca lá um gráfico como o triângulo do crime. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse triângulo do crime para a gente entender um pouco sobre isso. Então, a gente tem várias teorias que falam sobre o que é violência, e, por exemplo, a Hannah Arendt, ela diz que a violência ela faz parte da dinâmica social, né? No momento em que pessoas estão perdendo o poder para outras pessoas, no momento de retomadas desses poderes, ocorrem as violências, as ações de violência, que podem ser violências simbólicas, podem ser violências patrimoniais, violências contra a pessoa, uma série de violências. E aí, nessa perspectiva, a gente sempre tem 3 elementos. A Gardner, que é uma teórica que discute muito essa questão desses espaços, né, da prevenção da violência pelos espaços, ela diz que você tem um triângulo, né, com 3 principais elementos. Você tem a vítima, sempre nas relações, a vítima, o infrator ou o violentador e o ambiente onde isso está sendo... O espaço, né, a territorialidade. A territorialidade. E é como se o espaço fosse um cenário, né? E aí este cenário ele possibilita ou constrange determinadas ações. A Hilde Heine, por exemplo, ela fala que a gente tem no espaço, ele é constituído de 3 camadas.
um espaço que é físico, que é, né, palpável, o espaço social, que é como as relações sociais ocupam, né, se territorializam, e o espaço simbólico, que é quando esse espaço simbolicamente ele informa, né, ou ele encapsula informações que fazem com que você saiba ou que você perceba como pode ou como deve ou não agir, Se né? comportar Se também, né? comportar. No caso dos bolsões de pobreza, bolsões de É, prostituição, né? Que se enquadram nesse exemplo, né? exatamente. Todos se enquadram nesse exemplo, né? A gente sabe, por exemplo, como a gente vai se comportar numa sala de aula, num ambiente de entrevista, né? A gente sabe porque esse ambiente, esse espaço, ele está posto como um cenário que nos dita performances, né? Então, nessa perspectiva, esses três elementos, né, a vítima, o infrator e esse espaço, né, que encapsula essa interação, eles podem ser diagnosticados e planejados de maneira a minimizar, né, constranger ou favorecer, motivar, né, a ações, a práticas de violência. Então, por exemplo, né, a gente tem várias teorias que trabalham sobre isso, mas, por exemplo, dependendo de como seja configurado o espaço e se o infrator, né, aí falando de crime especificamente, se o infrator está motivado, né, ele já vem propenso a cometer um determinado crime, ele espera a oportunidade que a vítima Aconteceu. deu, mas ele olha neste espaço como esse espaço motiva ou desmotiva. Se o espaço for mal iluminado, isso já é Um um aspecto, condicionante, um né? aspecto motivador. Se você tem, o espaço é fechado, né? Com anteparos visuais, que nem todo mundo pode ver, isso já é um motivador. Então, a forma como a gente projeta, e aí por isso que é tão importante para arquitetura e urbanismo, porque É, a forma como a gente projeta esses espaços, ela tem que levar em consideração que há espaços que necessariamente vão abrigar, né, dinâmicas que podem ou não ser violentas, sim, né? muito importante. Ayrton, nesse sentido, quando você observa essa dinâmica toda e na relação que hoje as cidades têm com as gestões têm com o meio ambiente, como é que você vê esse processo de percepção dos espaços a partir desse olhar, né, da violência e também a questão ambiental? Porque a gente também sofre, né, com essa ausência de políticas públicas consistentes em relação ao meio ambiente. E isso não deixa de ser, né, um tipo de violência. Então, como é que você vê nesse universo, né, Uhum. o seu trabalho em relação ao meio ambiente? E pensando assim na questão do ambiente que nós fazemos parte, eu costumo pensar nisso, é uma violência, acho que original, que é você é quase uma divisão daquilo que você é, daquilo que você interage, porque a gente bebe, a gente come, a gente se integra com esse ambiente. E aí, quando a Suzana estava falando logo no início, me veio um pensamento que é como a manutenção do poder, aí vamos dizer, desse poder, dessa história recente, atravessa a reprodução do espaço, o redesenho e o refazer esse espaço que cria ou que estimula essas violências, e de como ele também vem de uma, vou usar essa palavra, uma genética de exploração e destruição do espaço natural. Então, assim, se a gente for olhar de uma forma mais ampla, é sempre essa exploração, essa falta de integração com o meio que vai gerando esses retornos de violência, que seja entre os humanos ou que seja com o ambiente, que é o que a gente está vendo agora. Ele tem um tempo maior de gerar o reflexo, mas todos esses desequilíbrios, que seja essas inundações no Rio Grande do Sul, que seja o afundamento do solo lá em Maceió, ou que seja todos esses outros desastres que estão acontecendo em outros lugares, é sempre importante lembrar, porque no nesse olhar para o humano, a gente sempre narra a questão dos desastres em relação às atividades humanas. Mas também tem muitos outros animais, muitas outras dinâmicas ecossistêmicas que estão sendo destruídas por uma maneira, a manutenção de uma forma de interagir com o espaço. Um Agressiva, conservadorismo, né? um conservadorismo de meio de viver que assim já não sustenta. E aí tá todo esse colapso, eu costumo dizer, essa convulsão do mercado, dos sistemas financeiros, do modo de reproduzir essa forma de viver que, assim, claramente
já mostra que está obsoleto ou que já não está rendendo mais como é previsto ou como se entendia num tempo passado. Eu É acho uma que desconexão também que a gente entende. É, no geral, né? Porque veja a questão da violência, a questão de Maceió, dos bairros afundados, ou das cidades que não atualizam seus planos diretores, é uma desconexão que a gente tem com a gestão do território, gestão dos ambientes, que é flagrantemente agressiva a todo mundo. E aí entra essa questão que você falou, Suzana, da violência. E aí, nesse caso, acho que as discussões que a gente tem tido dentro do Conselho sobre planos diretores e as cidades que atualizam ou não, sobre outros planejamentos estratégicos e sobre território, sobre o afundamento dos bairros, sobre mineração em outros lugares do estado também que estão acontecendo. Eu acho que tudo isso leva a gente a esse lugar que eu acho que para a nossa profissão é muito importante, de entender o aprofundamento do quão o arquiteto e urbanista precisa estar preparado para esses novos desafios que estão se apresentando para as cidades que se desenvolvem sem planejamento, sem respeitar o meio ambiente, sem respeitar a questão social e de justiça social para que a gente consiga avançar em situações melhores de vida. Eu acho que a utopia existe, né, na nossa profissão de arquiteto urbanista, eu acho que é nesse sentido, que a gente sempre quer que as coisas funcionem, que elas as engrenagens se casem e funcionem, né? As cidades, a justiça social e a questão do meio ambiente, e nessa discussão da sustentabilidade que perpassa todos esses temas, tanto né, dentro da questão da violência, como na questão do meio ambiente, a gente precisa aprender, parece um novo caminhar de atuação profissional. Eu acho que eu vejo um tempo da gente nós todos os profissionais temos que nos fazermos em relação a posicionamento, em relação a gestores que não cumprem certas normas, e depois, né, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como acontece em Maceió, como acontece em vários lugares, as consequências voltam para todos da cidade. Então, eu acho que nesse sentido, a nossa profissão, nossos conselhos, tem que ter posicionamentos mais firmes e os conselheiros têm que ter maior capacidade ainda de análise e de aprofundamento, né, nos temas. Uma coisa que eu acho, assim, que é muito, né, necessária é o entendimento de todos nós que a sustentabilidade, ela não está restrita à questão ambiental, mas ela está ampla, né, no sentido de que você precisa também ter sociedades sustentáveis, né, para que você consiga, para que a gente consiga atuar coletivamente, né, viver coletivamente, não só preservando a questão ambiental, né, do meio ambiente, mas também preservando as relações sociais. Porque, por exemplo, quando a gente pensa num crescimento urbano em que as cidades têm construído loteamentos ou condomínios, né, fechados, murados, então a gente tem criações de guetos, né, que são sociedades dentro de uma bolha, né, ali, que funcionam naquela bolha, mas que agravam e muito as questões de segurança na cidade, no restante da cidade que não está murado, né? Várias pesquisas já demonstram, por exemplo, que uma das questões, uma das características, um dos aspectos que motiva os infratores a cometer violências, a crimes, na violência contra o patrimônio, por exemplo, são os muros. É Então, verdade. quando eu sou um infrator, eu estou decidida a cometer um crime contra o patrimônio, e eu chego num determinado lugar em que aquele espaço está murado com muro alto, é aquele muro alto que me motiva a ultrapassá-lo para poder, porque eu deduzo, por exemplo, que existe algum patrimônio que eu possa roubar. Então, o entendimento do que é segurança hoje precisa ser reformulado, né? Porque as questões de segurança, elas extrapolam esse limite do crime, né? Você tem que pensar na percepção do medo na cidade, você tem que pensar nas outras violências, por exemplo, violências contra a mulher, onde elas acontecem? Em lugares escuros, em lugares isolados, e aí a Jane Jacobs já falava que a gente tinha que ter vitalidade urbana, né? Então, assim, são questões que a gente precisa reestruturar, e aí eu acho que cabe, por exemplo, a formação dos arquitetos e urbanistas nas faculdades,
começar a explorar essas novas, não são novas, né? É, Mas essas formas outras de ver, né? E de se posicionar em relação à arquitetura e urbanismo, para que a gente consiga parar de replicar o que a gente já faz desde lá de trás, é, né? é verdade. Eu acho que a reprodução, eu acho que todos nós já tivemos essa lição, né? A reprodução é, tem que ser pausada, a reprodução do que está sendo feito errado, ela tem que ser pausada e é agora. E não há mais tempo da gente é, adiar mais, né? Adiar o fim do mundo, né? Adiar, porque nós estamos numa situação em que a sociedade está mudando profundamente, mas as propostas e os projetos e o fazer urbanismo e arquitetura ainda não está acompanhando. Então, nosso desafio é entender esse novo mundo agora e propor nesses moldes, né? Nesses moldes de, como a Ayrton fala também, com visão decolonial, com visão de planejamento estratégico de longo alcance, que nós não temos, né, tradição de fazer isso. A nossa sociedade não tem o costume de planejar, mal a gente, né, consegue usar a agenda, e aí, nesse sentido, a gente precisa dessa nova cultura. Né? Aí não só para o urbanismo e para a arquitetura, mas também para a vida em sociedade. Né? O CAL, além desse café com CAL que a gente está atuando agora, o CAL tem tido diversas iniciativas, né, de participação e de convite a outros profissionais. Vocês fazem parte das comissões, né, que é como a gente já falou, e a gente tem também a comissão, não é comissão ainda, desculpa, é Câmara de Patrimônio que a gente está se formando a partir das orientações do CalBR. A gente tem também essa necessidade de discutir o que é patrimônio e o que não é, né? Então, também é um tema que está sendo bastante discutido, e o Cal vai trazer, né, mais discussões sobre esse tema com outros profissionais, inclusive com profissionais de fora. E, além disso, a gente tem também a Comissão de Políticas Afirmativas, que é a nossa conselheira federal, né, representante de Alagoas, no CalBR, que é a Josemê Gomes de Lima. Ela atua nessa comissão, e acho que você teve também, né, Suzana, recentemente no evento que teve em Brasília, eu também estive na finalização, e a gente percebe o quão é importante, além das narrativas da questão afirmativa, não só da questão de gênero, mas na questão de qualquer política afirmativa que venha a trazer essa transformação que a gente precisa agora. Seja na questão de mais mulheres, né, tendo direitos iguais e atuando, seja em outras questões afirmativas de valorização do urbanismo, né, que muita gente colocava, acho que é uma professora da UFAL também, que é a Regina Du sempre fala isso, o CAL com U, né? A arquitetura e o urbanismo juntos, tem que andar juntos. E aí é uma política afirmativa também de todos nós reafirmarmos a necessidade dos profissionais atuarem nas prefeituras, em políticas públicas, em políticas territoriais abrangentes e planejadas, de longo alcance, né? Não pensar as cidades. Eu acho que nós tivemos, a partir do Estatuto da Cidade, a nossa primeira política pública que estabelecia a obrigatoriedade dos 10 anos e a revisão do plano diretor. E aí essa visão de longo alcance a gente precisa, né, se acostumar com ela e ter mais vezes e exercitá-la mais vezes para poder produzir as transformações que tanto precisamos, né? Então, nesse sentido, eu coloco aqui também essa necessidade da Comissão de Políticas Afirmativas também se instalar em Alagoas, né? E trazer outros profissionais também para que, né, atuem junto com o CAL e o CAL possa, né, seguir conquistando novos espaços para a atuação profissional. E essa reflexão, né, sobre as políticas afirmativas, ela engloba um aspecto de segurança, que para mim, na verdade, para mim é o que é segurança, que é a segurança humana. Porque a segurança pública, que é a segurança da contenção da criminalidade, é um aspecto da segurança humana. Mas a gente tem outros aspectos da segurança e que não estão sendo contemplados nas reflexões das políticas de segurança. Por exemplo, quando eu não tenho transporte público de qualidade e isso limita a minha, vamos dizer assim, a minha mobilidade, né, para o trabalho, para o hospital, quando eu tenho algum problema, isso é uma questão de segurança. Afeta a minha saúde, afeta a minha dignidade enquanto trabalhador, afeta uma série de coisas. Então, Acesso, isso né? é segurança.
Quando a gente faz no planejamento urbano, quando a gente faz um desenho urbano, uma via de alta velocidade, porque a gente está pensando em aumentar o fluxo, a gente, ao mesmo tempo, está excluindo o pedestre que vai precisar atravessar. E o atropelamento das pessoas também faz parte das questões de segurança. Então, a segurança não está restrita à questão de criminalidade. Ela, né, ela é muito mais Abrangente, ampla do que né? isso. Então, tudo que a gente faz tem relação com segurança. Na época da pandemia, por exemplo, comunidades inteiras não tinham água para lavar as mãos. E houve vários movimentos, inclusive o BR Cidades fez um movimento enorme para levar garrafões e torneiras com água para colocar nas entradas das comunidades pobres para que as pessoas tivessem sabão e água, detergente e água para lavar as mãos, Básico, né? que é o Verdade. básico, né? Isso é violência, isso É. é insegurança, né? Agora, afeta um outro aspecto da segurança, né? Da segurança que não é a criminalidade. Exato. Então, assim, a gente tem questões que precisam ser, né, enfrentadas do ponto de vista da segurança. Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estão trabalhando, né? Estão propondo metas que tratam de uma sustentabilidade social. Mas a gente ainda tem o hábito de restringir. Não, mas na arquitetura e urbanismo a gente só trabalha com o objetivo X, Y, Z. Né? Não, não é verdade. Quando a gente está atuando como arquiteto e urbanista consciente, Uhum. a gente está atuando em diversos dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Transversal, né? Transversalmente, exatamente. Verdade. Eu acho que é importante também lembrar, só um parêntese, que quando você toma essas escolhas, você claramente está escolhendo para qual faixa da cidade você está ou projetando, Sim. ou legislando, e qual toda outra faixa você está excluindo. E aí já gerando, e assim, desde a questão desse atendimento do direito, como também o retorno daquela pessoa que se revolta com aquele ambiente que ela vive, mas não se sente integrado, não transita. Então ela está ali num recorte, cheio de recortes e não consegue viver humanamente, vamos dizer assim. É verdade. Tem uma questão interessante que vocês colocaram aí, que é a questão das escalas. Eu acho que a gente, arquiteto, né, urbanista, trabalha muito com essa questão da escala. E aí, nessa questão, a gente precisa sempre fazer essa análise. Onde a gente pode mexer em alguma engrenagem que faça a diferença, né? Acho que é essa nossa, às vezes, é nosso pensamento, às vezes a nossa frustração e nossa alegria. Quando a gente está atuando para um cliente, especificamente, né, na atuação, a gente está interferindo diretamente na vida dele, na casa, entendendo qual é a lógica daquela família para fazer o maior segurança possível, conforto possível, a gente está trazendo. Quando a gente fala de cidade, que é a questão do urbanismo, e aí entra uma outra escala, que é uma escala social, é uma escala quando interagem coletivos, é nessa escala que a gente está precisando muitíssimo entender essa lógica. E aí, a atuação do profissional nesse sentido, de forma, como você disse, Suzana, de ter essa visão ampla de como interagir, de como propor e de onde propor. Mas, além disso, a gente precisa ter legislações mais fortes, legislações que nos possibilitem, né, esse novo caminhar para as cidades que tanto precisamos, não só na questão ambiental, que existem resoluções de CONAMA, mas em relação realmente aos planos diretores, quando eles forem revisados, eles vão ser feitos da mesma forma como foram feitos há 5, 10, 20 anos atrás, né? Os instrumentos que muitos não usaram vão ser reeditados da mesma forma, né? O que é que deu certo e o que é que não deu. Eu acho que isso a gente precisa muito se debruçar sobre essa análise para poder a gente produzir, né, uma nova forma de atuar nas cidades, que ela seja, que todos os profissionais, e aí de forma transversal, os projetos possam se integrar e a gente consiga realmente a transformação que nós precisamos, né? Mas para isso a gente precisa, uma das coisas que eu acho que a gente precisa trabalhar, e aí a gente tem discutido bastante isso no CAU, é como que a gente sensibiliza ou conscientiza a sociedade de qual é o papel real, né? Qual é a função social do arquiteto e urbanista. Um exemplo é o projeto da Orla, né? Que a gente tem visto agora. Foi contratado um escritório fora de Alagoas para fazer um projeto para a Orla, né? Uhum. Sendo que a gente tem excelentes profissionais, eu posso citar aqui pelo menos 6 grandes escritórios que poderiam estar atuando nisso,
e que não foram sequer consultados para a elaboração dessa, vamos dizer assim, planejamento do que é. Por quê? Porque ainda, aparentemente, a perspectiva da gestão, né, dos gestores é a de que o arquiteto ele é cosmético, né, é estético, né, ele é, vou dizer, é, cosmético mesmo, assim, não é É, uma coisa tão, o que importa mais é eu dizer quem fez o projeto, o nome do escritório, que é um nome É uma famosíssimo, grife, né? e uma grife, e que vai ficar lindo, independente dele atender ou não os interesses da comunidade, né? É, e aí a gente precisa começar a combater essa visão de que o arquiteto é cosmético. O arquiteto e urbanista, ele tem uma função social, ele é o especialista para projetar esses espaços construídos de maneira a tratar coletivamente os interesses coletivos, né? Agora, importantíssima essa né? discussão sobre a atuação profissional e essa desmistificação e essa. Eu acho que entra muito, Suzane, isso que você falou, na questão da glamorização da profissão. Exato. Né? Então, nós temos uma profissão que hoje 85% das cidades não são atendidas por profissionais. Então, é um mercado enorme que nós temos e que ele é diverso, né? Ele não está só na arquitetura do luxo ou só na arquitetura específica do particular, ela tem várias possibilidades. Então, eu acho que a nossa profissão é muito isso. Ela tem muita potência e muitas possibilidades de trabalho, mas existe uma, né, glamorização e existe uma. É como se fosse uma visão limitada do que o arquiteto pode fazer, né? Isso também ainda tem isso que você falou de o cosmético, né? O que então é tão importante o profissional quanto um médico, um cardiologista, né? Que está ali, que né, no dia a dia faz o seu trabalho e salva vidas, né? Eu acho que até se for falar em escala, o trabalho de um urbanista bem feito salva muitas vidas, porque ele atua em nível de cidade, atua no nível de coletivo, que é Uhum. importantíssimo, né? Para a segurança, de todo mundo e para a vida, né? De muita gente. E aí a gente vem, quando a gente chega nesse ponto de discussão, a gente percebe que realmente os gestores precisam, e toda a sociedade precisa entender melhor o papel do profissional, né, e essas possibilidades que cada profissional traz para o seu lugar, para o seu entorno e o território que atua, né? Uma coisa que eu escuto, né? Aí, para as minhas pesquisas especificamente, porque eu atuo nessa área, na área dos excluídos, o excluído do excluído, né? Que é essa área de confinamentos. E aí, o que é muito interessante é que eu escuto muitas pessoas, mas para que que você estuda isso? Mas para que que a gente vai estar trabalhando com esse tipo de espaço? Só que a gente, enquanto Brasil, né, enquanto país, a gente foi denunciado por violação de direitos humanos, né, na Corte Interamericana, em 2011, por conta do sistema prisional brasileiro. É, Injusto, né, e não há, violento. e aí assim, a sociedade entende, por exemplo, que esses espaços são espaços que não precisavam ser pensados, né? Mas quando a gente olha na perspectiva mais ampla de que a política pública e que a justiça estabelece um retorno à sociedade, os espaços adoecedores, que são os de confinamento, eles vão agravar os comportamentos de violência das pessoas que já cometeram crimes e que vão retornar para a sociedade ainda piores, né? Isso é uma questão interessante para pensar. A outra questão é que quando a gente olha para o sistema prisional, e Dostoiévski já falava isso, se você quer conhecer a sua sociedade, você olha para os espaços prisionais. Os nossos espaços prisionais, eles remetem aos campos de concentração e às senzalas. Inclusive, eu estou escrevendo um artigo sobre isso agora, fazendo exatamente essa comparação, né? Como que a gente reproduz em escala, vou dizer assim, aguda, né? O que a gente já tem reproduzido numa escala um pouco mais branda, que é a do urbano, da cidade. Né? Eu excluo determinado grupo de pessoas dos direitos à cidade, eu garanto, né, eu enquanto gestor, garanto os direitos a um determinado grupo que é muito menor, né, e que muito menos vulnerável do que aquela grande massa, né? E essa grande massa ela vai sendo excluída em escalas, né? Em escalas. Então, aquele que é da classe X, ele tem uma garantia de direito até tal ponto e uma violação até tal ponto. O que é da outra classe menos abastada, ele tem um agravo, e assim sucessivamente. Então,
eu estudo os espaços de destino das pessoas que estão totalmente vulnerabilizadas dentro né, em Dentro do relação ao sistema direito da cidade. humano, é. Aí isso é uma questão que me move para entender a nossa sociedade e os nossos espaços. E aí é interessante de pensar que há uma perspectiva assim, com essa glamorização, né, da arquitetura, e aí os arquitetos que são assim evidenciados em mídia são aqueles arquitetos que fazem projetos de luxo, né? Então são aqueles que estão lindos, lindas, né, nas mídias, na TV, dando, né, entrevista porque são maravilhosos, e todo mundo olha para Tem aquilo uma e diz questão assim, estética aí, e né? aí olham para ele e dizem assim, eu quero ser ele, eu quero ser ela, Aham, né? Mas verdade. enquanto que a gente tem em pesquisas internacionais, a gente tem um dado que é surpreendente, é que no mundo inteiro apenas 5% da população mundial né, recebeu serviços de arquiteto e urbanista. 95% da população mundial não teve serviços nenhum de arquiteto e urbanista. Então vejam o grande mercado que a gente tem em nível mundial, né, em nível local, e que a gente não explora na perspectiva mercadológica da profissão, Uhum. mas De também, né, de atuação, né? De atuação, campo de exato, trabalho. e que também a gente não vai na perspectiva de onde eu posso melhorar, né? O que é que eu posso fazer para contribuir para um desenvolvimento mais sustentável dessa sociedade, né? Então, isso é uma questão, eu acho que cabe a gente estar discutindo, né? E cabe a cada um, né, olhar para si próprio e pensar em que perspectiva que eu posso contribuir ou que eu posso ganhar, né? Porque a gente precisa realmente É, ganhar, mas em que perspectiva que eu posso estar atuando de maneira a ser mais ética e mais sustentável, né? verdade. Uhum. E você falou uma coisa interessante que é essa da individualidade. De como, quando a gente tem assim, e trabalha com a profissão sem esse afunilamento mercadológico, como ela poderia ser ampla? Como a pessoa, sendo arquiteto e urbanista, trabalhando as referências, a construção pessoal e a individualidade, poderia trabalhar com questões, processos ou entendimentos da arquitetura e do urbanismo que estão aí sendo colocado não sei, está se escondendo ou não está sendo explorado porque existe uma pressão ou um movimento, uma Um sentido tendência, único, exatamente, né? só levando para um lugar, o que É, gera muito conflito, o que gera disputa, o que gera esse afastamento, às vezes até do que a pessoa é. realmente se interessa, ou onde ela estaria feliz atuando na arquitetura e urbanismo. Que tem tantas possibilidades, né? Eu acho que o grande desafio, eu acho que do nosso conselho é esse, é trazer à tona essa gama de possibilidades de atuação de profissionais, né? Que não é só o profissional de mercado, não é só o profissional do lojista, não só a arquitetura de luxo, que exige nossa presença e que isso, né, que é transformador para todos nós, que é amplificador das nossas possibilidades de trabalho, eu acho que isso é uma das coisas mais importantes. E é nesse caminho que eu acho que a gente tem que seguir, né? Porque muitos profissionais no mercado de trabalho e muitas possibilidades de trabalho que ainda não se cruzaram. É como se a gente tivesse numa engrenagem que não se encontrou ainda. Então, a gente tem muita possibilidade de trabalho para além da glamorização, para além da arquitetura do luxo, para além da estética, né? Que é essa questão do urbanismo, essa questão do patrimônio histórico e tantas outras que a gente tem com tanta força e com tanta potência, potência para fortalecer a identidade cultural de um povo, com tanta potência para outras coisas, né? Eu queria dizer que a gente já está caminhando para os minutos finais do nosso programa. Agradecer a presença, queria que vocês falassem um pouco, né, dessem as palavras finais sobre o trabalho que vocês estão desenvolvendo, né, daqui por diante, e alguns, né, eu sei que alguns têm trabalhos dentro do conselho e fora do conselho, estamos todos, né, nessa atuação de conselheiro dentro e fora, né, ao mesmo tempo, e falar um pouco sobre isso, né, quais são os próximos passos de cada um. Atualmente é muito importante, interessante e necessário a participação que o Conselho está tendo em vários programas e processos no caso falando de Maceió, de planejamento que está acontecendo. A gente está participando da construção do PGI, que é o Programa Orla, que é um programa do Patrimônio da União sobre a questão da gestão das orlas dos municípios, no caso do Brasil todo, e a sustentabilidade dela. Aí tá social, econômico, ambiental, cultural, todas essas dimensões.
Maravilha. Nós também estamos participando do que já iniciou do processo participativo para o plano diretor, que vai inclusive ter uma reunião agora no dia 20 e vai ter uma reunião no CAL no dia 15, no caso 5 dias antes, onde vai ser discutida e alinhada a questão mais para nós arquitetos, para ver como está esse movimento e o que vai ter de urgência, como a classe está olhando a questão da urgência da revisão desse plano diretor de Maceió, que está atrasado há quase 10 anos. Então é muita questão acumulada, e isso tudo somado, que era um problema que não existia antes, das instabilidades climáticas, que ela chegou aí alterando toda a questão Da da, agenda, e né? do equilíbrio do território, porque agora áreas que a gente tinha estabilidade, que estava numa cota segura de inundação, hoje não está mais. Com a intensificação tanto de períodos de chuva e de calor. Então é um redesenho, uma forma diferente de olhar e de necessidade de adaptação da cidade, torna mais resiliente, torna mais permeável, torna mais sombreada para todos os problemas que vão vir, e aí não é uma questão de achar que vem ou não. Eles vão chegar e a gente precisa estar preparado para interagir com isso. Beleza. Eu vou indicar também, não, o CAL Alagoas está em parceria com o IAB Alagoas no projeto da Gemalsal. E aí agradecer também o nosso presidente Pablo Fernandes pela realização. Nós estamos através da Secult, que é a Secretaria de Cultura, Secretaria do Estado, né, de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Paulo Gustavo, fazendo o projeto da Gemalsal, que está na sua fase de realização em Arapiraca. Então, nós já tivemos Maceió, vamos ter agora em Arapiraca e em agosto faremos também em Marechal Deodoro para profissionais sobre restauro, com a presença ilustre de Ayrton também aqui e de Sandro Gama, do IFAM. E esperamos que todos participem, né? O CAL e o IAB estão fazendo parceria para que mais oportunidades sejam ofertadas aos arquitetos e aos profissionais de capacitação e de oportunidade de crescimento profissional. Além disso, a gente também enviou uma carta de consulta ou de sugestões e orientações, né, de propostas do CAL para os candidatos, né? E a gente está aguardando que eles venham, né, para debater as propostas políticas deles, dos candidatos principais, para que a gente veja, né, quais são as necessidades de cada uma das cidades, né? Então nós enviamos para os candidatos e estamos aguardando os que vão responder e como que a gente vai debater as questões relacionadas à arquitetura e urbanismo para cada uma das propostas das eleições. Essa é uma importante ação que o CAL-BR fez e os CAUs de cada UF, né, de cada unidade federativa, vão reproduzir essa carta. Vários profissionais, né, vários conselheiros do país inteiro trabalharam nessas propostas, e isso realmente, Suzana, é muito importante para que os candidatos e os gestores que estejam eleitos, né, nas cidades tenham contato com esse material que é muito rico, e é sobre isso que aí tu estava falando, sobre mudanças climáticas, sobre cidades resilientes, sobre cidades, né, responsivas e cidades que estejam olhando para o futuro, um futuro de transformações, né, de boas transformações. Bom, dentro da universidade, eu acho que eu particularmente, né, como profissional e pessoalmente, eu acho que eu consigo, de alguma forma, realizar uma contribuição que é a de sensibilização das pessoas, né, de conscientização desses arquitetos e urbanistas que vêm trabalhar nas pesquisas, né, porque pesquisa, embora muitas pessoas digam que não é tão importante pesquisa, que está afastada do mercado, mas são as pesquisas que atualizam o mercado. E que Uhum. apontam novos horizontes. Exato. Exatamente. Então eu acho engraçado quando diz assim, não, eu sou um arquiteto de mercado, a fulaninha ou ciclaninho é pesquisador. Mas entendam, né? Pesquisa atualiza o mercado, exatamente, aponta novos horizontes. Então essa contribuição enquanto professora, para mim, ela é importante porque eu verifico ali as potencialidades das pessoas. Assim, a gente não vai conseguir um só não vai conseguir dar conta de absolutamente tudo. A gente até vinha conversando sobre isso. Verdade. Então, assim, onde é que eu me realizo? Onde é que o fulaninho se realiza? Onde é que o beltraninho se realiza? E ali se aponta para um recorte de atuação que não é só profissional, mas também é social.
E que quando Perfeito. todo mundo está trabalhando em conjunto, né, por exemplo, vai discutir o plano diretor. Uma pessoa que trabalha com acessibilidade, uma pessoa que trabalha com segurança pública, uma pessoa que trabalha com Aham. meio Olha a ambiente, riqueza não é? disso, né? Então, Dessa pluralidade, né? então isso é uma coisa que eu acho que dentro da universidade, para mim, né, pessoalmente, é muito interessante. E o CAL, essa gestão atual, é uma gestão que está muito aberta exatamente a isso, né? Inclusive com várias potências, né? Você tem a Lívia, que é a conselheira Lívia, que trabalha com a parte de sustentabilidade, o Ayrton, que trabalha com o meio ambiente, o Geraldo, que é o nosso presidente, que trabalha com a questão de mobilidade urbana. Então, a gente tem tantas pessoas que já têm potencialidades e conhecimentos para atuar de uma forma muito, vamos dizer assim, muito ampla, né, É. nas relações e nas discussões de políticas públicas. Eu acho que isso é importante. E há uma motivação que eu acho que ela é ímpar nessa gestão, que é de trazer os outros arquitetos e urbanistas que também trabalham com outras questões e que também precisam estar atuando, porque, na verdade, a gente não pode concentrar, né, os conhecimentos, os espaços, as falas, só em um grupo muito pequeno, né? Na verdade, é o contrário, a gente precisa É. ampliar isso, né, para que toda a categoria esteja participando, né, de alguma forma, E nas questões e contribuindo, né? Que essa contribuindo, contribuição é muito exato, rica, né? nas questões que são tão relevantes para a nossa sobrevivência, né? Porque a gente tem que ser sustentável do ponto de vista da sobrevivência também, não é só o meio ambiente. E eu acho que assim, o CAU hoje, né, o CAU-AL e assim as atuações, né, e as interações com o CAU-BR têm andado, né, têm caminhado muito nessa perspectiva. Então eu fico muito feliz em relação a isso. Eu nem falei sobre os trabalhos das meninas, né, porque a gente começou falando de outras coisas e eu acabei Verdade. pulando no trabalho das meninas. Mas o trabalho delas faz uma revisão teórica e metodológica das principais teorias que tratam da segurança e da arquitetura, por exemplo, como as teorias de espaço defensável, como é que eu atuo de maneira a projetar espaços arquitetonicamente ou urbanisticamente, de maneira que aquela comunidade se defenda de violências, massa. Ou a prevenção da criminalidade pelo desenho urbano ou pelos Uhum. projetos de Pela arquitetura, configuração como que eu trabalho, urbanística. é uma outra perspectiva. E todas essas teorias, né, espaço defensável, o CPTED, todas essas teorias que vão, a teoria das janelas quebradas, que atua Sim, muito na perspectiva perfeito. da manutenção dos espaços públicos. Então, cada uma Que é um delas. desafio para toda gestão, né? Exato. Então, cada uma delas tem um viés, né? Tem uma metodologia de aplicação e que a gente podia estar atuando, por exemplo, e utilizando na revisão desse plano diretor, que a gente não tem feito. Inclusive, a gente fez agora um convite para a Tiara e para a Mariana. A gente mandou um WhatsApp para as duas, enquanto estava vindo para cá, para elas duas atuarem Também também junto do participarem. grupo do plano Perfeito. diretor. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa estar muito atento, né? E precisa cada vez mais estar estimulando os nossos colegas a trabalharem em conjunto, em parceria. Que bom. E continuando essa questão da fala, é isso aqui o todo do que tu estava comentando sobre essa. E como é amplo as questões que precisam ser olhadas, e assim, como uma pessoa, ou um grupo pequeno, ou um círculo restrito de pessoas, é impossível abarcar tudo. Então, isso também é algo que é interessante, que eu vejo nesse atual conselho, e de como cada um tem uns conhecimentos que são bem específicos na construção desse todo. Porque para Isso é você bom. conseguir, exatamente, para você conseguir de alguma forma atuar na diversidade de problema que a gente tem hoje, e aí urbano, ambiental, social, eu diria até uma questão cultural também, só tendo uma mistura muito grande, uma diversidade muito grande de pessoas que, estando em locais diferentes, conseguem trazer, enriquecer as discussões. E aí, nesse lugar, vou voltar para um ponto que a gente falou, que a manutenção do poder como está, ela não alcança. E assim, e aí agora atravessando do que é falado nas políticas afirmativas. Ela é justamente enfrentar um rebote sobre essa pressão da manutenção do que já está posto há muito tempo e que claramente já Já deu. apontou a decadência. Já apontou a decadência, exatamente. Eu acho que é um Então, desafio enorme que a gente tem. é grande e assim, é novo. E isso, uma coisa que é interessante é, não existe fórmula. Cada lugar
vai colocar a sua solução e ela é específica. Não adianta a gente ficar importando soluções, que seja de outra região do Brasil ou de outro país. A gente tem que sempre trazer traduzindo. Um olhar para dentro e Exatamente. E Desde o aí material volta à questão até as das conversas escalas, e os né, nisso. pensamentos. Você volta à questão das escalas. Você tem as questões internas para resolver isso da glamorização da profissão e nós nos reconhecermos, né, enquanto fortes e enquanto profissionais multifacetados de várias potências e possibilidades. E aí tem essa questão interna. Eu acho que o CAL tem atuado nisso, de valorizar vários outros profissionais também nessa construção, né, desse novo momento. E tem as questões externas de sociedade, de absorção da sociedade do que é o nosso trabalho. Então, eu acho que são desafios enormes que a gente tem e em escalas diferentes. A gente tem trabalhos internos para fazer entre nós todos, de construção, né, de um conselho mais forte. O nosso conselho é recente, a gente tem, né, 13 anos, poucos anos de vida, e as gestões que ainda estão se organizando em relação ao financeiro, em relação a políticas afirmativas, em relação a posicionamento junto às legislações, ou ao governo federal, ou à Câmara de Deputados. Isso tudo é um conjunto de coisas que a gente tem que se posicionar, né, profissionalmente. E, além disso, a gente tem essas escalas de cada lugar. Então, são tantos desafios que a gente olha, parece que a gente está vivendo numa terra arrasada e o tempo todo tem que estar reconstruindo e construindo um novo caminhar, né? Eu acho que esse momento é profundamente rico, porque, né, é de muitas possibilidades, mas, ao mesmo tempo, muito, muito desafiador, né? Porque a gente tem muito o que fazer. E é sintomático, né? Quando a gente vê, por exemplo, a incompreensão do que é o papel do arquiteto e urbanista, é sintomático quando a gente vê, por exemplo, os editais de concurso para as prefeituras, em que o salário que é proposto não é nem o salário mínimo que a gente propõe para a profissão de arquiteto e urbanista, né? Então, assim, daí a gente já consegue ver como que a sociedade não compreende qual é a real função do arquiteto e urbanista. Então, e aí, nessa perspectiva, eu acho que o CAL precisa convocar toda a categoria para que a gente comece a atuar de uma forma mais consistente em relação a isso, sensibilizando a sociedade e combatendo também aqueles que tentam, né, minimizar ou diminuir a nossa potência e a nossa função. E né? pegar uma fatia da nossa verdade. área de trabalho. Esse foi o nosso episódio do Café com Cal. Nós recebemos hoje Ayrton Omena e Suzane Cordeiro e conversamos sobre arquitetura, urbanismo e violência e também sobre muitas outras coisas mais. E nós esperamos vocês nos próximos episódios.